Aleluia. Continua adorando, meus irmãos. Continua adorando, continua sentindo a presença do Deus poderoso. O Deus a qual nós servimos está aqui essa noite. O Espírito Santo está aqui essa noite. Sinta essa presença poderosa. Seja renovado. Seja restaurado essa noite. Sinta essa presença poderosa, porque Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. A gente vai ler o verso 13 e 14. Iremos ler o verso 13 e 14 de Daniel, capítulo 5. Louvado seja o nosso Deus. Honras, glórias seja dada ao seu santo nome. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, vamos ler os versos 13 e 14. Diz assim as santas e sagradas escrituras: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu, aquele Daniel, um dos filhos cativeiros de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, entendimento e excelente sabedoria. Agora, pois mesmo, foram introduzidos à minha presença sábios, os astrólogos, para lerem estes escritos e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação das palavras. Verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer a ti, pois dar interpretação e revelaste dádivas. Agora puseste ler o que está escrito. Faz-me saber a sua interpretação, e sereis vestido de púrpura, e terás uma cadeia de ouro ao pescoço, e o reino será o terceiro a governar. Então respondeu Daniel, dizer na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei, ó rei, o que está escrito, e falei saber a sua interpretação. Amém. Podeis assentar. A gente acabou lendo aqui uns versos a mais para a nossa maior interpretação. Daniel, meus amados e queridos irmãos, foi levado desde muito cedo para a Babilônia. Daniel, ele passou muita parte da sua vida na Babilônia, pois ele foi levado desde muito moço para lá. E aqui, do capítulo 1 para o capítulo 5 do profeta Daniel, a gente vê muito tempo se passar. Daniel foi levado moço, e quando chegamos no capítulo 5, Daniel já era um homem de idade. Daniel já tinha ali, já estava ali na sua velhice, praticamente. E Belsazar, que era o rei da Babilônia naquele tempo, resolveu fazer um grande banquete.
E ele usou utensílios sagrados da casa de Deus, que foram saqueados, né, pelos babilônicos na queda do reino de Judá, para Babilônia. Então, Belsazar usou desses utensílios sagrados, que eram utilizados para cultuar a Deus. Ele usou lá no seu banquete, usou os principais da festa, lá que ele estava dando, usou ali as suas concubinas, os utensílios, e de repente, no decorrer do capítulo, se a gente ler o capítulo 5, a gente vai ver que apareceu uma mão, apareceu um dedo e começou a escrever ali na parede. E as pessoas ficaram ali impressionadas com o que estava acontecendo. Belsazar ficou com muito medo por causa daquela escritura, mandou chamar os magos, os astrólogos, mandou chamar os sábios para interpretar aquilo que ali estava escrito, e ninguém conseguiu interpretar. Ele ficou com muito medo, ficou apavorado, porque ninguém conseguia interpretar o que ali estava escrito. Mas a Bíblia vai dizer que a rainha mãe chegou à presença de Belsazar e disse: olha, no tempo de teu pai, Nabucodonosor, havia um certo homem chamado Daniel, a qual ele tinha a interpretação, a sabedoria, a luz dos deuses. E esse certo Daniel irá interpretar o que está escrito. Chama ele para que ele possa interpretar. E a gente chega, então, no verso 13, que a gente começou a ler. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, a qual o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que tem o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, entendimento, excelência e sabedoria. Irmãos, aquele homem, Belsazar, mandou trazer Daniel à presença dele e fez a seguinte pergunta: és tu aquele Daniel? És tu aquele Daniel que o meu pai, Nabucodonosor, trouxe à Babilônia, um dos cativos de Judá? Eu tenho ouvido falar do teu respeito. Eu tenho ouvido falar sobre você. Meus irmãos, o primeiro ponto que a gente tem que anotar aqui é que a gente tem que ser conhecido no meio desse mundo perverso de trevas. É que a gente tem que ser conhecido, diferenciado do meio desse mundo, a qual está de cabeça para baixo. Daniel, ele não mudou a sua vida por causa que estava na Babilônia. Daniel, ele não mudou a sua forma de pensar porque estava em uma terra estranha. Daniel, ele continuou sendo perseverante a Deus, um exemplo de cristão, um exemplo de fé. Daniel, ele continuou sendo crente em terras estrangeiras, e é assim que temos que ser nesse mundo. Temos que ser diferenciado, temos que ser a luz para que as pessoas possam ver que realmente existem pessoas diferentes, que existe uma juventude diferente, que existem pessoas diferenciadas. Não abandone a sua fé, não largue a sua fé. Não mude os pensamentos da sua fé para se adaptar a esse mundo que está perdido. Não mude o seu jeito de pensar. Coloque Cristo e Deus no primeiro lugar de tudo e em todos. E seja um cristão verdadeiro, um cristão a qual você foi salvo para proclamar e anunciar essa palavra.
Era importante, meus irmãos, é de necessária a importância de andarmos em santidade perante Deus, de andarmos em santidade perante o Senhor. Mostrarmos para esse mundo que existe sim pessoas diferentes, que existe sim pessoas que dizem não ao pecado, que dizem não à ideologia de gênero, que dizem não a que o Satanás tem se levantado para colocar nesse mundo contra as ideologias do inferno. O mundo tem que saber que existem pessoas diferenciadas, que são contra tudo isso, e que não se calam perante isso. Daniel, meus irmãos, ele não mudou o seu jeito de pensar. No capítulo 1 a gente vê que Nabucodonosor sitiou o reino de Judá, e levou utensílios para a Babilônia, e levou pessoas cativas para a Babilônia, levou várias pessoas para servir ali no reino, para servir ali no palácio. E Daniel era uma delas. Daniel era um desses jovens que foi ali para servir aos babilônicos, para servir ao reino da Babilônia. Ali ele aprendeu uma nova linguagem, aprendeu uma nova cultura, recebeu um novo nome, mas a sua fé não foi retirada. A sua fé não conseguiram tirar. A sua fé não conseguiram ali impactar, não conseguiram ali mudar a sua crença. E no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, a gente vê um versículo bastante interessante que vai dizer: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei que bebiam da porção, né? Ou seja, meus irmãos, Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias que saíam da mesa do rei. Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com o reino da Babilônia. Daniel propôs no seu coração em estar naquela terra estranha, mas continuar servindo ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Daniel, ele propôs no seu coração está ali naquela terra estranha, naquela terra estrangeira, mas continuar servindo a Deus. E a gente vê, meus irmãos, Daniel dando bom testemunho em tudo. Daniel dando o bom testemunho em tudo que ele fazia. Daniel, ele não deixou de servir a Deus por estar ali na Babilônia. Tanto que Belsazar pergunta a ele: és tu ainda? És tu aquele Daniel? É interessante essa pergunta, né, meus irmãos? É interessante essa pergunta. Será que se essa pergunta fosse feita para a gente conseguiria responder com excelência? És tu ainda aquele crente, aquele cristão que se converteu há 5 anos atrás, cheio de fé, cheio de fervor, cheio de ousadia para pregar aquela palavra, essa palavra poderosa? És tu ainda aquele irmão que louvava fervorosamente a Deus, que exaltava fervorosamente ao Senhor? És tu aquela irmã que se converteu naquele tempo e começava ali a orar nas madrugadas, a interceder nas madrugadas? És tu ainda aquele crente? És tu ainda aquela cristã? Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que se converteu? Ou o tempo mudou o teu jeito de pensar, ou o tempo mudou o teu jeito de agir, ou o tempo acabou te esfriando, ou o tempo acabou te deixando esmurecer e ficar fraco na fé? Era isso que Belsazar queria saber da vida de Daniel. Se aquele Daniel que estava ali perante ele, na presença dele, ainda era aquele mesmo Daniel que conseguiu interpretar sonhos, que deu visão
para aquele povo, que interpretou maravilhas da parte de Deus para aquele reino. Se Daniel ainda era aquele homem de Deus, que fez coisas grandiosas e poderosas no passado, era isso que Beltsazar queria saber. Por isso que ele perguntou se és tu aquele Daniel, esse Daniel que foi trazido, né? Talvez Beltsazar pensou que pelo passar do tempo, pelo passar dos anos, Daniel iria mudar, Daniel iria esfriar, Daniel iria se adaptar à Babilônia, iria ali adquirir as ideologias dos babilônicos, iria ali adquirir da cultura, dos pensamentos pagões dos babilônicos. Talvez Beltsazar pensava isso de Daniel. Talvez Beltsazar, ele começou a pensar isso do profeta Daniel. Mas Daniel, meus irmãos, ele não mudou não. Ele continuou sendo aquele crente fervoroso, aquele crente cheio do poder de Deus. Ele disse, olha, a resposta de Daniel, né, para Beltsazar, olha aí, os teus presentes tu dá a outro, as tuas dádivas tu dá a outro, eu farei saber o que está escrito aqui. Eu farei você saber o que está escrito na parede. Porém, eu não quero isso, porque Daniel ele não via a glória. Daniel ele não via holofotes. Daniel ele não via fama. A gente vê esse homem não se corrompendo em nada. Esse homem sendo crente em todos os momentos da sua vida. Na Babilônia, mesmo em uma terra diferente, mesmo em um lugar completamente diferente. Em Daniel capítulo 5, a gente vê o seguinte, né? Os homens lá, os sábios daquele tempo, tentando derrubar Daniel. E no capítulo 6, verso 4 e 5, a gente vê versículos bastante interessantes. Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Veja só aqui. Naqueles homens tentaram derrubar Daniel. Tentaram achar ocasião, culpa, erro em Daniel. E não conseguiram. Por quê? Porque Daniel era homem de Deus. Porque Daniel era crente, era fervoroso. Daniel não tinha adquirido ali, não tinha ali adquirido os pensamentos babilônicos, as ideologias babilônicas. Daniel continua firme na sua palavra, no seu pensamento, no que ele cria, no que ele acreditava. E os homens ali tentando derrubar ele disseram, olha, nós não vamos achar culpa nesse Daniel se não for na lei do seu Deus. Vamos aqui falar com o rei Dário, né, que era o rei da época, para fazer ali um decreto que todo aquele que não orar, que não clamar ao próprio rei, seja lançado na cova dos leões, seja lançado ali na cova dos leões. E fizeram esse decreto, irmãos, armaram contra Daniel, armaram contra ele. Fizeram lá o rei da época assinar, selar o decreto. E a gente vê ali tudo acontecendo, né, que ninguém podia orar, que ninguém podia clamar a outro Deus, a não ser orar ao rei. E a gente pensa que Daniel parou de orar. A gente pensa que Daniel parou de clamar. A gente pensa que Daniel parou de buscar a Deus. Não, ao contrário. No quarto de Daniel havia janelas abertas, voltadas a Jerusalém, e 3 vezes por dia Daniel orava ao seu Deus, clamava ao seu Deus. Daniel não parou de orar, Daniel não parou de buscar a Deus por
causa de uma perseguição, por causa de um decreto, Daniel continuou firme na sua fé. E nós, meus irmãos, nós, na hora da perseguição, quando vier, na hora do momento de provação, quando vier, será que nós estaremos prontos para enfrentar essa provação? Será que nós estaremos prontos para enfrentar essa perseguição? Se a perseguição vier, será que nós estamos dispostos realmente a ir à fornalha de fogo, a ir à cova dos leões, a sermos mortos por espadas? Daniel estava disposto. Daniel, ele continuou orando, continuou buscando a Deus. Era um homem que vivia em santidade. Era um homem que estava constantemente em santidade. É assim que tem que ser a nossa vida. É assim que tem que ser a nossa vida. Andarmos em santidade, andarmos em retidão. Não termos dúvida daquilo que somos, porque ele não tinha dúvida daquilo que somos. Sabe qual é o grande problema hoje? É porque nós temos crentes que estão confusos. É porque nós temos crentes que têm dúvida acerca da sua fé, acerca da sua crença, acerca daquilo que ele acredita. Meus irmãos, que o espírito da dúvida seja derrubado nesses dias, que o espírito da incerteza seja derrubado esses dias, que o espírito da insegurança seja derrubado e mostremos realmente, para que viemos a esse mundo e mostremos realmente o motivo de termos sido salvos. Ei, meu irmão, você pode fazer coisas tremendas para o Deus que você serve. Tenha essa convicção no seu peito, no seu coração. Continue com essa convicção de salvo, de um guerreiro, de uma guerreira de Deus. Tenha isso cravado no seu coração. Que você não possa ter dúvidas daquilo para qual você foi salvo. Que você não possa ter incerteza, segurança do motivo para qual Deus te salvou, do motivo para qual Jesus te chamou. Jesus não te chamou para ficar parado, Jesus não te chamou para ficar parada, Jesus não te chamou para ter insegurança, para ter incerteza. Jesus te chamou para fazer coisas tremendas na tua vida. Então se apossa disso e receba. E seja cheio do Espírito Santo, e ande em santidade, e ande em retidão perante o Senhor, perante Deus. Então aqueles homens armaram contra Daniel. Daniel foi ali jogado na cova dos leões por orar ao seu Deus. Foi ali livre, o Senhor o salvou. Mais para frente, no capítulo 10 de Daniel, a gente vê ali um ser celestial aparecendo a esse Daniel e dando visões ali para ele maravilhosas, e dando visões para ele ali celeste. Daniel, ele fica com medo quando vê aquele ser celestial, mas Daniel é chamado de homem muito amado. Daniel é chamado de homem muito amado por Deus, de muito amado por Deus. Meus irmãos, que comunhão é essa? Que comunhão é essa, ao ponto de ser chamado de homem muito amado? Como eu queria ter essa comunhão. Como nós deveríamos buscar essa comunhão de sermos chamados de homens e mulheres muito amados. Então aquele ser celeste aparece lá. Olha, tu és um homem muito amado perante Deus. Você é muito amado perante o Senhor. E a gente vê, irmãos, uma vida exemplar desse homem de Deus em uma terra estranha, em uma terra estrangeira. É o motivo pela qual nós devemos andar em santidade, devemos andar em retidão, devemos andar na presença de Deus, temendo, temendo e tremendo.
perante Ele, perante ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos deu vida, e essa vida com abundância. Então, é necessário andarmos em retidão, é necessário andarmos em santidade, e a santidade, a retidão nos leva a outro ponto, a vivermos, a termos uma vida cheias do Espírito Santo, termos uma vida cheias do poder de Deus. É interessante que a gente colocou o versículo-chave desse retiro, né? O versículo que está em Mateus, capítulo 22, verso 29, a qual diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais ao não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, é necessário sim andarmos em santidade, em retidão perante o Senhor. E essa santidade, essa retidão nos leva a outro ponto da nossa vida cristã, a outro momento da nossa vida cristã: viver uma vida cheia do Espírito Santo, viver uma vida cheia do poder de Deus, daquilo a qual o Senhor tem a nos proporcionar, da qual o Senhor tem para nos dar. Jesus, ele falou para os saduceus naquele tempo, nesse capítulo aqui: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não criam na ressurreição, eles não criam em algumas partes da Bíblia. Não é que eles não criam nas Escrituras todas, eles rejeitavam todas as Escrituras, mas eles rejeitavam a certa parte, não criam ali na ressurreição. E Jesus disse para ele: olha, vocês erram por não conhecer, ou vocês erram por acreditar apenas em uma parte, porque é isso que acontece. É isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente vive em meio de cristãos, de crentes que querem argumentar sobre a palavra de Deus e acabam forçando demais. E isso acaba levando ao erro. Isso acaba levando ao fracasso. Veja só, meus irmãos, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem esse poder da palavra de Deus na nossa mão para usar. E a gente pode usar conforme o Senhor nos dá. Ou seja, quando a gente tenta enfeitar demais, a gente acaba se prejudicando. Quando a gente tenta argumentar demais com os nossos pensamentos, com a nossa filosofia, com o nosso jeito de pensar, a gente acaba fracassando. A gente acaba vacilando. Porque a gente acaba colocando o nosso ego em primeiro lugar, e a gente acaba ali colocando o nosso conhecimento secular em primeiro lugar. E quando a gente usa isso, primeiramente, o nosso fracasso é grande. Veja só, Jesus ele estava no deserto. E quem aparece para ele? Satanás. Jesus estava ali orando, estava ali jejuando. Satanás aparece para ele, mostra todos o reino do mundo e diz: olha, tudo isso eu posso te dar, se você se prostrar e me adorar. Jesus ele poderia usar qualquer argumento teológico, filosófico, sociológico. Jesus ele poderia usar de muitas palavras sábias, de muitos argumentos sábios, mas Jesus ele foi na palavra. Ele disse: está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É isso que a gente tem que usar, irmãos, é a palavra, porque a palavra, ela é viva, porque essa palavra tem vida, essa palavra tem poder. Quando a gente acaba enfeitando demais, a gente se prejudica. A gente vacila, a gente erra, a gente argumenta demais. A questão é ir logo para o que está escrito. É como Jesus falou. Está escrito, usar a palavra, que é a nossa arma principal, que é a nossa arma secreta, nossa arma principal mesmo. É a palavra a qual a gente deve usar.
E muitas vezes erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E muitas vezes a gente nem erra por não conhecer, porque por muitas vezes nós até conhecemos, por muitas vezes nós até sabemos o que está escrito, o que está no capítulo tal, versículo tal, livro tal. Muitas vezes nós temos um grande conhecimento profundo nessa palavra, mas nós não se apossamos do que ela tem para nos oferecer. Nós não se apossamos daquilo que ela tem para nos dar. Conhecemos as Escrituras, conhecemos o que está escrito, mas não se apossamos dela. Não usamos ela como o nosso manual de fé e prática, como deve realmente ser usado. Não é só conhecer, é praticar, é usar ela, é usar essa arma que é nos dada. O salmista vai dizer: luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Veja só a profundidade do salmista. Veja só, irmãos, o que a palavra de Deus tem para nos dar, essa arma a qual nós podemos usar, e muitas vezes nós ocultamos, e muitas vezes nós deixamos de lado. E muitas vezes nós erramos por não poder aqui usar esse poder que é dado para a gente. A partir do momento em que a gente se converte, a partir do momento em que a gente vem a Jesus Cristo, não usamos esse poder que é nos dado. Não praticamos esse poder que é dado para a gente. Jesus, ele nos promete vida, irmãos. E vida com abundância. Não é o que as Escrituras vão falar? Em João, capítulo 10, que o ladrão só veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, e vida em abundância, vida com abundância. É isso que o Senhor tem para nos dar. É isso que o Senhor tem para nos oferecer. O que devemos fazer realmente, povo de Deus, irmãos e irmãs, é se apossar dessa promessa. É se apossar daquilo a qual Jesus tem nos oferecido. E a gente erra por não se apossar disso. A gente erra por não se apossar dessa vida abundante a qual nos é oferecido, a qual nos é dado para a gente. Essa vida abundante. Até quando, irmãos, iremos viver uma vida monótona na frieza, se apossamos daquilo a qual o nosso Deus tem para nos dar? Sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos cheios da presença de Deus, que possamos usar essa arma para enfrentar o diabo e Satanás e os seus demônios. Que possamos, irmãos, usar aquilo a qual Deus nos capacitou, a qual Deus nos deu. Que possamos realmente usar. Foi te dado, crente. Foi te dado poder. Foi te dado autoridade. Foi te dado vida em vida com abundância. Cabe você ou não viver essa vida. Cabe você ou não usar esse poder a qual foi te oferecido, a qual foi te dado. Cabe você ou não, a escolha é tua. Se você quer viver uma vida de frieza, uma vida fraca na fé, ou quer ser cheio do Espírito Santo. O Senhor já te ofereceu, o Senhor já te deu. Cabe você receber. Cabe você se apossar das promessas de Deus. Cabe você se apossar daquilo a qual o Senhor te entregou. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. No capítulo 4 de João, do evangelista João,
A gente vê Jesus tendo um diálogo muito interessante com uma mulher samaritana. Capítulo 4 de João. Vai dizer, a partir do verso 13. Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, ele fala para ela anteriormente, antes desses versículos, pedindo água para beber, né? Nos versículos anteriores, Jesus ele começa aquele diálogo com aquela mulher pedindo água para ele tomar, pedindo água ali para ele beber. Aquela mulher, ela rejeita ali o diálogo de Jesus, rejeita ali a conversa de Jesus. Jesus disse: olha, se tu soubesses quem te pede água, se tu soubesses o dom de Deus, eu te daria água viva. Eu te daria água viva para você. E ela argumenta: tu não tem nem como tirar a água, como é que tu pode me dar água viva? E Jesus ele começa a dialogar com aquela mulher. Irmãos, Jesus ele começa a dialogar com aquela mulher, igreja, dizendo: olha, qualquer um que tomar dessa água tornará a ter sede novamente, mas todo aquele que beber da água que eu tenho para dar, qualquer que tomar da água que eu tenho para se oferecer, fluirá rios de água viva no seu interior, fluirão rios, saltearão rios de águas vivas dentro de você. Irmãos, Jesus ele já estava falando de uma vida em abundância para aquela mulher, sem antes mesmo dela se entregar ali a Jesus, sem antes mesmo dela se entregar ali a Deus, para uma mulher samaritana. Quanto mais, irmãos, Jesus tem para nos oferecer, quanto mais Jesus tem para nos dar, quanto mais Jesus tem para ofertar a gente. Crente, receba aquilo que Deus tem para te dar essa noite. Receba aquilo a qual Deus tem te prometido para você. Nesses dias, se aposse da promessa de Deus, se aposse daquilo que Deus tem para você. O Senhor nos prometeu vida em abundância. O Senhor nos ofereceu essa vida cheia do Espírito Santo. O Senhor nos ofereceu essa vida de poder. Meu irmão, minha irmã, dentro de você existe mais poder, existe mais impacto do que uma bomba atômica. Você pode ser usado tremendamente na presença de Deus. No seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no ambiente em que você vive, no ambiente em que você frequenta. O Senhor tem coisas tremendas para fazer na tua vida. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Basta você querer receber. Basta você querer receber dessa presença, desse poder. Aleluia. Receba, meu irmão, minha irmã, nesses dias. Receba aquilo que Deus tem para te dar. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas já faz tempo que eu não falo em línguas estranhas, que essas línguas sejam renovadas. Irmão, Deus me deu um dom espiritual, mas faz tempo que eu não uso, que seja renovado. Irmão, eu estou fraco na fé, eu preciso de ajuda, nós iremos te ajudar, nós iremos te aconselhar, todo mundo aqui é crente.
Todo mundo aqui tem conselho para te dar. Reconhecer a fraqueza não é sinônimo de humilhação, não. Não é sinônimo de humilhação, não. Não é um sinônimo que você é fraco, não. Reconhecer que você está fraco, reconhecer que você precisa de ajuda, é só um ponto para Deus mudar a situação, para Deus mudar o quadro da tua vida. Aleluia. Que você possa, meu irmão, que você possa, minha irmã, receber as coisas a qual Deus tem para te dar, essa vida abundante, essa vida santa, a qual o profeta Daniel viveu na Babilônia. Essa vida em retidão, a qual o profeta Daniel viveu lá naqueles dias, essa vida cheia do Espírito Santo, essa vida abundante, a qual Jesus prometeu que você possa se apossar, que você possa usar. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Um dos pontos, por não sermos cheios do Espírito Santo, por não sermos cheios da presença de Deus, é a questão também da obediência. Questão também da obediência. Né? Melhor é obedecer do que sacrifício. Que sejamos obedientes à presença de Deus, que sejamos sujeitos a Deus. Né? A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, obedecei a Deus. É o primeiro ponto. Seja submisso a Deus, obedeça a Deus. Obedeça o que Deus mandar você fazer. Irmãos, eu senti de Deus, você diz, né? Eu senti de Deus ir lá no meu irmão, dar um abraço nele, aconselhar ele, falar algo da parte de Deus, mas eu não fui, não. Você está errando. Você está aí fraquejando nesse ponto, você está pecando nesse ponto. Se foi de Deus realmente que você sentiu, vá lá nele, converse com ele, dê uma palavra de ânimo a ele. Seja submisso a Deus, seja sujeito a Deus. E o versículo não para aí não. Resisti, pois, o diabo e ele fugirá de vós. Quer vencer o diabo? Quer vencer o pecado? Seja primeiro submisso a Deus. Seja primeiro submisso ao que Deus te mandou e enfrente o diabo, que ele vai fugir de você. Enfrente Satanás, que ele vai fugir de você. Mas primeiro ponto, tem que ser obediente. Tem que obedecer o que Deus te falou, o que Deus te mandou fazer. E depois resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir a Satanás, ele vai fugir de você. Não é preciso de muito enfeite, não. É como eu já falei aqui no início. O problema é que muitas vezes a gente acaba enfeitando demais e acaba ali fazendo o errado, acaba muitas vezes ali errando. Né? O segredo, irmãos, é sermos cheios realmente de Deus. Veja só, o mundo está vazio de Deus. O mundo está cheio de pecado, está cheio de erro. A gente não pode culpar o mundo por ele estar assim, porque ele só vai piorar. É a função do mundo realmente ser assim. São dias de trevas. O mundo ele só vai piorar. Cabe a gente ser cheio de Deus. Cabe a gente ser cheio daquilo que o mundo está vazio. Sejamos cheios daquilo que o mundo está vazio. O mundo está vazio do quê? Da presença de Deus. Então sejamos cheios da presença de Deus. O mundo está vazio de quê? O mundo está vazio da autoridade, do poder de Deus. Então sejamos cheios de autoridade e de poder de Deus. O mundo está vazio de honestidade, de humildade. Então sejamos honestos, sejamos humildes. O mundo está vazio de tudo isso, então sejamos cheios daquilo que o mundo está vazio, e vazio daquilo que o mundo está cheio. Vazios daquilo que o mundo está cheio. Então que todo o pecado caia por terra.
Então que toda a dúvida caia por terra. Então que toda a insegurança seja caído por terra, seja derrubado. E sejamos cheios da glória de Deus, sejamos cheios da presença de Deus. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas sejamos cheios do poder de Deus, sejamos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, seja cheio de poder, de autoridade. Que você não venha ter dúvida daquilo para qual você foi salvo. Que você possa ser a luz desse mundo aonde você estiver. Aleluia. Em todo o ambiente que você estiver, né? Nas nossas faculdades, sejamos luz, sejamos testemunhos, né? No lugar lá onde nós trabalhamos, sejamos luz, sejamos testemunhos para todos, né? Eu trabalho em um ambiente de comércio, todo mundo lá incrédulo, né? Eles ligam lá o som nas músicas deles, quando dá a costa, eu boto lá o louvor. Aí começa a tocar lá os louvores, começa a tocar lá as músicas abençoadas, né? Aí o pessoal diz: Felipe, essa música aí é música de velho, música de pessoa antiga, melhor isso daí. Eu não, vou me escutar aqui, né? Quem me conhece sabe que eu faço musculação, né? E eu faço musculação para cuidar do corpo, para cuidar do templo do Senhor, né? E eu estou lá fazendo os meus treinos com um fone de ouvido, de vez em quando deixo escapar um glória a Deus, um aleluia, né? O pessoal fica vendo eu treinando lá, às vezes mudo para uma série mais pesada, aí o pessoal pensa que eu estou escutando metaleira, pensa que eu estou escutando rock, né? Eu estou escutando a irmã Raquel lá no retiro louvando: Hosana, hosanas ao rei. Quando eu estou fazendo cardio, é que o negócio fica bacana ainda. Eu começo a escutar lá uma mensagem do pastor Glauco, às vezes faço assim, aí o pessoal olha assim, fica assustado: rapaz, esse daí tá doido, esse daí tá maluco, né? O pessoal chega assim para olhar o que eu estou fazendo: rapaz, o negócio aí é diferenciado, né? Mas é isso, irmão, sejamos luz aonde nós estivermos, sejamos luz para esse mundo, sejamos cheios do qual esse mundo está vazio, e vazio da qual esse mundo está cheio. E meu irmão, em nome de Jesus, para finalizar, parece até repetitivo, insistente essa mensagem, né? Mas é o que foi colocado no meu coração, que a gente, irmãos, me coloco no meio, né? Esse pregador que vos fala aqui, que veio para esse retiro só pela misericórdia, porque pense numa semana atribulada, né? Eu acredito que todos que estão aqui são realmente um propósito de Deus estar aqui. Com certeza todos vocês enfrentaram uma semana agitada, de provação, né? De tribulação para estar aqui, mas não desistiram não, vieram, e vocês vão receber o que Deus tem para dar essa noite, o que Deus tem para dar esses dias. Nós iremos receber, porque eu me coloco no meio também. Tenho coisas grandiosas para receber aqui essa noite, nesses dias, né? Iremos ter muita coisa boa aqui ainda nesses dias. Em nome de Jesus, esse lugar ele não vai mais ser o mesmo. Em nome de Jesus, quando os alunos dessa escola aqui chegar depois das férias, eles vão sentir um clima espiritual nesse ambiente. Eles vão sentir um clima diferencial nesse ambiente aqui. Sabe por quê?
Porque não foi pessoas comuns que vieram para cá fazer festejo. Não foram pessoas comuns que vieram para cá para adorar ao homem comum. Estamos aqui nesses dias para sermos cheios do poder de Deus. Estamos aqui nesses dias para sermos cheios do Espírito Santo. Estamos aqui essa noite, nesses dias, para se apossarmos daquilo a qual o Senhor tem para nos oferecer. Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, se aposse daquilo que Deus te prometeu. Eu não sei se foi há um ano atrás, eu não sei se foi 2 anos atrás, eu não sei se foi no dia da tua conversão, mas Deus te prometeu uma vida em abundância, uma vida cheia do Espírito Santo. Então tome posse, seja cheio, seja cheio. Seja cheio do poder de Deus. Seja renovado. Seja restaurado. Seja restaurada. Seja humilde primeiramente. Reconheça. Se você não está bem, reconheça. Se você precisa de ajuda, e se aposse do que Deus te deu, do que Deus te ofereceu. Essa vida, meus irmãos, realmente é para nós. Jesus, ele não nos salvou. Jesus, ele não nos salvou para ficarmos parados. Jesus, ele não nos salvou para ficarmos calados, sentados nesse banco, só ouvindo informações, só ouvindo mensagem. Jesus, ele nos salvou para fazermos coisas grandes no seu reino. Jesus, ele nos chamou para fazermos coisas tremendas no seu reino. E você, meu irmão, você, minha irmã, essa arma a qual Deus quer usar para mudar essa sociedade corrompida, esse mundo que está cada vez mais corrompido. Você é essa arma a qual Deus tem para usar. Seja uma bênção. Aleluia. Seja uma bênção para esse mundo que precisa de Deus, que precisa de Jesus. Ninguém pode acender uma lâmpada, acender uma luz, né, e colocar ali debaixo da cama, porque não vai ter utilidade, não vai ter necessidade. A luz é para ela iluminar onde ela esteja. A luz é para ela iluminar aonde ela estiver. Então seja assim. Seja essa luz. Ilumine. Traga a luz de Cristo para essa humanidade que necessita tanto de Deus. Deixe-se ser usado por Deus. Deixe-se ser usado pelo Espírito Santo. Deixe-se ser usado. Em nome de Jesus. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Glória a Jesus. Amém, irmão.